Colossenses capítulo 2, versículos 12 ao 23. E hoje nós vamos ver um alerta do apóstolo Paulo. Não se deixe enganar por falsos mestres. Boa parte do Novo Testamento é Paulo nos orientando a fugir de falsas doutrinas. Aliás, se não houvesse esses problemas, não teríamos muitas das cartas que foram escritas. Colossenses capítulo 2, versículos 12 ao 23. Assim diz a palavra do Senhor. Sepultados com ele no batismo, onde também ressuscitastes com ele pela fé na operação de Deus, quem o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, apagando a escrita das ordenanças que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na sua cruz, e, despojando os principados e potestades, os expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. Portanto, nenhum homem vos julgue pelo alimento, ou pela bebida, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos shabates, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Que nenhum homem vos engane de vossa recompensa com uma falsa humildade e adoração de anjos, intrometendo-se em coisas que ele não viu, em vão inflado por sua mente carnal, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, tendo alimento ministrado e unido pelas juntas e ligaduras, cresce em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os mandamentos e doutrinas dos homens. Que tais coisas, de fato, mostram uma sabedoria na adoração, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de honra alguma, senão para a satisfação da carne. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor nos orienta mediante a Tua verdade revelada. Deus, que o Teu Santo Espírito venha aplicar a mensagem aos corações desta manhã. Que entendamos que temos tudo o que é suficiente em Cristo e em Sua palavra, Senhor. Protege o Teu povo dos falsos mestres, protege o Teu povo dos lobos. Que o Senhor nos ajude a caminhar somente naquilo que o Senhor ordenou em Tua palavra. Que realmente venhamos a primar pelo princípio de sola Escritura, somente as Escrituras, e que nós saiamos de qualquer enredo ou armadilha provocada por falsos mestres, Senhor. Uma das funções, Deus, da Tua palavra, e uma das funções que o pastor tem em Tua palavra, também é proteger o rebanho de lobos e falsos mestres. Que o Senhor nos abençoe. Também oro por mim, Deus, nessa manhã, pedindo que tudo aquilo que eu falar, Deus, seja extraído do Teu texto sagrado, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Muitos cristãos estão nas rédeas de falsos mestres. E quando eu falo cristãos, eu digo cristãos, porque Paulo aqui, na igreja de Colossos, ele está escrevendo aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estavam na cidade de Colossos. E nesta cidade, nesta igreja, a qual Paulo não conhecia, então essa carta que Paulo escreve, são a pessoas que ele não viu o rosto, é uma igreja que ele não fundou. Nesta carta, ele está lutando com um problemão. A igreja de Colosso, ela foi atraída por falsos mestres que acreditavam que entre Deus e os homens havia vários níveis de intermediários. E essas pessoas tinham visões, tinham sonhos, tinham revelações. E esses falsos mestres, além dessas experiências carismáticas, essas experiências estáticas, eles também tinham regras que eles impunham sobre as pessoas. Não toqueis, não manuseeis, não proveis. E também impunham um calendário de dias.
Aí você pensa, tudo bem, mas a gente não vive isso. Será que nós não vivemos? Será que não existe no meio chamado evangélico pessoas que dizem que têm uma conexão direta com Deus? Uma forma de falar com o Senhor que ninguém mais tem, pessoas que supostamente são ungidas, pessoas que são, se não há mais um nível hierárquico de seres espirituais para ligar com Deus, essas pessoas tomaram o local desses níveis hierárquicos. Eu vou me consultar com a profetisa da igreja tal para ela falar o que eu tenho que fazer da minha vida. Eu vou me consultar com o irmão tal porque ele tem uma palavra que vem de Deus, porque eu preciso saber o que fazer. Como se as escrituras não tivessem as orientações necessárias para a nossa vida. E você tem na igreja de Colosso a ideia que você tem que guardar certas datas para que você seja abençoado, para que você seja salvo. Tem que participar de certos calendários. E a gente vai verificar que isso nada mais é que enganação de falsos mestres. Mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a demover os falsos mestres, mostrando o que Cristo fez por nós. E quando entendemos o que Cristo fez por nós, é mais difícil que caiamos nas heresias, nas mentiras dos falsos mestres. E saiba disso, somos a geração que mais tem Bíblia, e somos a geração que menos lê a Bíblia. Somos a geração que mais tem oportunidade de aprender, e possivelmente a geração que menos sabe. Na Reforma Protestante, tinha o catecismo de criança. Como é que funciona o catecismo de criança hoje? Você pega uma criança, coloca num lugarzinho e manda ele desenhar a Arca de Noé, porque ele não tem a capacidade de aprender. Como é que era na Reforma Protestante? Lembrando que a maioria da população na época era analfabeta, inclusive os pais. Como é que era? Você pegava uma criança, colocava no local e você ensinava a criança os 10 mandamentos, o credo apostólico e oração do Pai Nosso. E olha, elas aprendiam. Olha, elas sabiam. Então a gente tem desde cedo a ideia que nós não precisamos compreender a fé cristã. Basta apenas crer em Jesus. Sentido muito abstrato. Mas Paulo aqui vai lembrar o que somos. Ele fala no versículo 12 que nós somos ressuscitados com Cristo, não estamos mais à mercê de não toqueis, não proveis, não manuseeis, sepultados com Ele no batismo, onde também ressuscitados com Ele pela fé, pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus, ele vai demonstrar então, que no verso 13, nós tivemos o quê? E quando estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne vos vivificou. Ele vai lembrar o seguinte: olha, por que vocês estão seguindo homens? Por que vocês estão seguindo supostas profecias, supostas profetisas, supostos profetas, supostas datas, supostos anjos? Se Cristo ressuscitou vocês, se vocês foram regenerados, se vocês foram salvos, por que vocês estão se prendendo nessas coisas? Vocês não sabem que o batismo de vocês representa, lembra que vocês morreram para o mundo? E morreram para essas potestades e principados que comandam o mundo, e agora vocês são de Cristo? Eu sei, mas a quantidade de crente que tem medo de macumba é impressionante também. Se já ressuscitamos com Cristo, se já estamos unidos a Ele, aí o crente com medo de olho gordo, o crente com medo disso, daquilo outro. Mas aqui Paulo fala: olha, vocês foram ressuscitados com Cristo, e mais, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos o quê? Todas as ofensas, todos os pecados, apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou no meio de nós, cravando-a na cruz, despojando os principados e potestades, expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. Aqui é interessante isso. Eles acreditavam que as pessoas tinham dívidas com os principados e potestades, com os éons, que os gnósticos, ou os pré-gnósticos acreditavam. Eles tinham elementos, seres espirituais a qual você tinha dívida. E você estava em débito com eles, e eles podiam amaldiçoar a sua vida. Então você tinha que obedecê-los. Aí Paulo fala o que, olha, isso é uma bobagem. Cristo perdoou todas as ofensas. Aí você pensa: poxa, que legal, mas o que tem a ver conosco hoje? Quantas comunidades fazem quebra de maldição hereditária? É a mesma coisa. Cristo perdoou todas as suas ofensas, todos os seus pecados.
Cristo salvou você. Ele pegou aquela escrita que te era contrária, ele fez o quê? Ele rasgou e cravou na cruz e pegou os principados e potestades e botou eles ajoelhados e tirou as suas medalhas, os seus direitos. Aí veio o evangelho 2 mil anos depois, você tem que fazer culto de quebra de maldição nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6. Quando a Bíblia fala que o filho não levará o pecado do pai, e nem o pai levará o pecado do filho, a alma que pecar, essa morrerá. O que isso demonstra? Que o mesmo misticismo que estava presente na igreja de Colossos, está presente na chamada igreja evangélica moderna. Então nós precisamos nos precaver dos falsos mestres, a menos que nós queremos realmente que alguma maldição é mais poderosa que a cruz de Cristo, a menos que creamos que algum principado ou potestade é mais poderoso que a cruz de Cristo, ou que Cristo é um mediador tão ineficaz que precisamos de outros mediadores além de Jesus. Dito isso, entendendo o que Cristo fez, Cristo nos ressuscitou e Cristo nos perdoou completamente, nós podemos então ir para os falsos mestres. Não se deixe enganar por legalistas e não se deixe enganar por supercrentes. O falso mestre não apresenta a você: olá, tudo bem? Eu sou um falso mestre, prazer, eu vim aqui lhe enganar. Não, ele vai usar uma linguagem bíblica, ele vai usar uma aparência bíblica. Ele vai parecer um homem de Deus. E a gente tem que entender e identificar aqueles sinais de alerta, aqueles sinais de perigo. Primeiro vamos trabalhar com os legalistas. Não se deixe enganar por legalista. O que é um legalista? Alguém que diz que você tem que obedecer determinadas regras que ele mesmo impõe na cabeça dele, para que então Deus lhe abençoe, para que então você seja salvo. Isso é legalismo. Primeiro, regras de calendário. Verso 16. Portanto, nenhum homem vos julgue pelo alimento, ou pela bebida, ou por causa do dia de festa, ou da lua nova, ou do shabat, ou do sábado, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo ou a realidade é Cristo. Olha que interessante. Na igreja de Colosso, eles estavam falando o seguinte: nos foi revelado que vocês têm que guardar certos dias, que vocês têm que guardar um calendário para que vocês sejam abençoados. Aqui ele vai falar dias de festa, vai falar lua nova e sábado. O que é isso? As festividades anuais, dias de festa, as festividades mensais, lua novas, e as festividades semanais, que são os sábados. E Paulo fala, olha, não se privem, não se subjuguem a isso. Não se subjuguem pelo comer ou beber. Havia uma proibição daqueles alimentos que a lei proibia. Então você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Eu sei que você está pensando em uma certa denominação que fala que você tem que guardar o 7º dia e não pode comer bacon. Eu sei que você está pensando, e aqui mesmo nesse texto, eles ficavam vendo visagens, e nessa denominação tem uma mulher que dizia que via um monte de coisa. É a mesma coisa, só 2 mil de diferença. E Paulo fala o seguinte: ninguém vos julgue, Cristo me salvou. Eu serei condenado pelo que eu como? Eu serei condenado por um calendário? Vamos abrir ali em Gálatas, capítulo 4, versículo 10. Versículo 9 e 10. Agora, porém, depois de conhecerdes a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que tornais os elementos fracos e miseráveis, aos quais desejais novamente estar em escravidão? Observais dias e meses e tempos e anos. O mesmo esquema. Dias, sábados, meses, lua nova, tempos e anos, dia de festa. Eu tenho receio por vós de que eu tenha trabalhado convosco em vão. Os Gálatas também estavam caindo nisso. E Paulo fala, vocês acham que a salvação de vocês está baseada na celebração dos dias da antiga aliança? Aí você pensa, mas tirando alguns movimentos e denominações, nós não estamos mais presos às regras de calendário. Como não? E o janeiro profético que teve que participar para ter um ano abençoado? Se você não participar da campanha das 7 sextas-feiras, você não vai ter um ano abençoado. Se você não participar do janeiro profético, o ano apostólico de Mordecai, eu fico indignado porque o cara nem era apóstolo, não entendo isso.
O ano apostólico de Esther. Mas também não era apóstolo. Notem que as heresias são as mesmas, só tem uma roupagem diferente. Se você não abençoar, não participar dessa campanha, desses dias específicos, Deus não vai. Uma coisa é você ter compromisso com a sua igreja local e compromisso com o dia do Senhor, que é o dia de celebração da igreja. Outra coisa é você acreditar que determinadas datas, seja lá de onde é que saíram da cabeça, são necessárias para a sua vida com Deus. Olha, se você não guardar tal data, você não será salvo. Guardar o sábado importa em salvação eterna. Isso está nos livros da profetisa, que você sabe quem é. Ora, o que nós observamos aqui? Existe uma sanha, um desejo carnal, diabólico, de substituir a obra de Cristo por um sistema de calendário. Isso é terrível. Afinal é o seguinte, se você comer carne em determinada data, você está pecando. Aliás, vocês fazem errado, tá? Porque não é só toda sexta-feira não deveria comer carne, tá? A tradição é essa. Em nenhuma sexta-feira, o pessoal só escolhe uma do ano ali. Nenhuma, né? Nenhuma, na tradição. E quando Paulo vai dizer que essa proibição de comer carnes, proibição alimentar, é doutrina de demônio. Você está se... Mas por quê? Porque você deixa Cristo, se aprisiona por regras humanas. Isso é legalismo. Aí que entra o segundo ponto do legalismo. Regras alimentares e externas. O verso 16 fala, dia de festas, a comida, a bebida, que eles entendiam que eram cerimonialmente impuros. Agora o verso 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, e aqui é um debate, o que é o rudimento do mundo? Os princípios do mundo seriam os espíritos demoníacos ou seriam as regras que eles estavam impondo às pessoas? Eu acredito que é muito difícil fechar a questão, mas o fato é, você não está preso nem às regras deste mundo, às regras humanas, e nem aos espíritos demoníacos que estavam influenciando os falsos mestres. Porque como se viveis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não toqueis, não proveis, não manuseeis as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo o mandamento e doutrina dos homens. Ora, quer ver uma coisa interessante? Quando a televisão foi lançada, como é que ela era conhecida pelo boa parte dos evangélicos? Alguém sabe? Tinha um nome. Caixão do Diabo. Depende do que você vai ver. Agora é uma... que era grandona, né? Aí eu já ouvi testemunho de que uma cobra saía da TV, ia pegar... A pessoa devia estar vendo a anaconda, não sei, né? Aí você vai ver que essas coisas se repetem, regras, que até tem uma aparência de sabedoria, ao invés de falar, olha, cuide do que você vai ver, escolha bem o que você vai ver. Há uma proibição total, como se Deus tivesse revelado. Pastor, a TV é do diabo, depende se ele pagou todas as prestações, é dele. Eu já escutei testemunho, na época que eu não era batista, fui numa igreja, e a irmã estava dando testemunho que ela foi assaltada, né? O que já achei bem difícil no local ali, era bem difícil, mas a irmã estava vindo para a igreja, naquele momento tinha sido assaltada, mas Deus a protegeu e ele não conseguiu pegar nada. Sabe por quê? Porque ela não tinha batom na bolsa. Certo, o cara queria batom, como ela não tinha. A gente olha isso, que ridículo, mas quantas e quantas pessoas perdem as suas famílias, brigam com seus parentes? Quantas e quantas pessoas estão presas a regras, não toqueis, não proveis, não manuseeis? Quando eu me converti, eu lembro a cena, eu tinha um problemão espiritual na minha vida, que eu via Dragon Ball, que ainda não me libertei. E foi falado o seguinte, eu tinha que me ajoelhar, eu me ajoelhei, e eu renunciei Dragon Ball. Fizeram fazer isso. Mas dia seguinte eu estava vendo, porque era luta contra o Freeza. Mas eu fiz só porque tinha que fazer, mas eu não acreditei nada daquilo. Aí me obrigaram a fazer. Mas quantas e quantas pessoas, não podia usar a camisa do filho do Dido, não pode isso, não toqueis, não proveis, não manuseeis. Aí a pessoa fica tão presa, e vai começando a entender melhor, e sabe o que ocorre?
essa pessoa não quer mais saber da fé, não quer mais saber do Senhor. Porque criou-se tantas e tantas regras humanas, e aí isso estava acontecendo. Se você tocar nisso é maldição. Não toqueis. Quando nós fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Ele, que poder isso tem? Que poder isso tem? Que quantos e quantos jovens que eu lembro que não faziam nada e viviam uma maneira absolutamente sem infância, e eu jogando lá Yu-Gi-Oh! Não é que você tem que jogar Yu-Gi-Oh! Mas eu jogando Yu-Gi-Oh! Hoje eu sou pastor na igreja, e esses jovens estão fora da igreja, porque não foi ensinado Cristo para eles. Foi ensinado o seguinte: não faça isso, 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 regras humanas. E isso estava acontecendo na igreja de Colossos. Os legalistas mentem. Jesus vai falar lá em Mateus capítulo 15. Note que só mudou as regras, só que o princípio é o mesmo. Dr. Marley Jones fala que o ser humano é o mesmo desde Adão até hoje. É o mesmo problema sempre. Só muda a forma que ele se manifesta. Sempre são os mesmos problemas. Mateus capítulo 15, versículo 11. Depois eu vou ler o 17 ao 20. Mateus 15, 11. Jesus falou o seguinte: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que procede da boca. Isso é o que contamina o homem. E o versículo 17: ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca vai para o ventre e é lançado fora? Mas estas coisas que saem da boca vêm do coração, e elas contaminam o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, os assassinatos, os adultérios, a fornicação, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Claro, então eu posso ingerir qualquer coisa. Existem determinadas substâncias, líquidas ou não, que fazem que saia do seu coração maus comportamentos. Tem gente que toma umas coisinhas e tem mau comportamento, e tem blasfêmia, tem fornicação. Então evite tudo que possa dar vazão ao coração do homem, que já é ruim. Mas o que Jesus nos mostra? Olha, essas regras de toqueis, não proveis, não comeis, não manuseeis, elas, de fato, têm alguma aparência, mas são pura bobagem na luta contra o pecado. O legalismo, ele é isso, ele substitui Cristo por uma série de regras. Há uns 40 anos atrás, isso eu escutei, não presenciei, se media o tamanho da saia das pessoas para entrar na igreja. Claro, você não precisa vir como uma integrante do El Chan na igreja, mas também não precisa medir o tamanho da saia. Tudo isso são regras humanas. E aqui vai dizer, voltando para o texto de Colossenses, que elas perecem com o uso, isto é, elas somem. Não era a palavra de Deus que não podia fazer tal coisa, agora pode? Porque não era a palavra de Deus. Era uma regra humana. Era algo humano. Agora, esses falsos mestres geralmente vêm acompanhados de uma outra característica. Eles são super crentes, então não se deixe enganar por super crentes. Toda pessoa que tenta parecer muito espiritual, não é espiritual. Toda pessoa que tenta se parecer o Billy Graham, não é o Billy Graham, porque o Billy Graham não tenta parecer o Billy Graham, ele é o Billy Graham. Toda pessoa que tenta parecer o canal de Deus na terra, desconfie. Ali no verso 18, vai dizer o seguinte: que nenhum homem vos engane de vossa recompensa com uma falsa humildade. Então, primeira coisa, o supercrente tem uma falsa humildade. Ele se esforça para parecer humilde. Ele tenta parecer humilde. Ele tenta parecer amoroso em todas as horas, em todos os tempos, até você contrariá-lo. Até você pisar no calo dele. Ele tenta mostrar uma falsa humildade. Ele exalta a sua própria humildade. Não, porque Cristo tem trabalhado no meu coração e eu sou humilde. E eu sou isso. E eu sou aquilo. E eu sou cheio do Espírito Santo. O falso mestre, ele tenta parecer humilde. Ele se orgulha da sua humildade. E logo, se ele se orgulha da sua humildade, olha, eu não uso nada disso, porque eu quero servir a Deus. Por isso que eu não vou botar um brinco. Por isso que eu não vou passear com a minha família.
Por isso que eu não vou me divertir com os meus. Por quê? Porque eu quero, é eu e Deus. É um papo tão bonito. E aquela coisa, né? Quando pisa, isso é muito comum, quando pisa no calo do outro, perdoe e ame. Aí quando pisa no dele, mas que absurdo, não sabe que eu sou um homem de Deus. Falsa humildade. Falsa humildade. Falsos mestres são experts em ser falsos humildes. Tem uma casca de humildade. Desconfie mesmo, toda pessoa que tenta parecer, se esforça para parecer Jesus Cristo, no mau sentido. Parece que você vai conversar, está falando com Mahatma Gandhi, está falando com o apóstolo Paulo, está falando com John Wesley. Desconfie. As pessoas têm falhas, as pessoas têm defeitos, as pessoas erram, as pessoas são pessoas. Agora, uma outra característica desse super crente, que é um falso mestre, e essa é maravilhosa, e a batata, ele tem uma conexão direta com o sobrenatural. Aqui vai dizer o seguinte: e adoração de anjos, intrometendo-se em coisas que ele não viu, em vão inflado por sua mente carnal. Então, olha a primeira coisa. Ele diz que é humilde, mas ele está inflado na sua mente. Está cheio, está todo posudo. Por quê? Adoração de anjo, aqui não é que ele adorava anjo, que pode ser um genitivo subjetivo do grego, que a ideia é que ele adorava junto com os anjos, isto é, quando ele adora, o céu desce. Quando ele ora, a coisa ocorre. Porque eu adoro junto com os anjos. Quando eu oro, eu estou com os anjos aqui. A adoração desses falsos mestres era tão espiritual que não estava mais, estava com os anjos. O homem da prece poderosa. Quem já ouviu essa expressão? Tal pessoa tem uma prece poderosa. O homem quando ora, a oração poderosa. Aí Paulo fala, olha, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Interessante, né? O homem tem eu tenho uma grande fé. Aí Jesus fala, se vocês tiverem uma fé do tamanho do grão de mostarda, porque não é o tamanho da fé, é o objeto da fé, que é Jesus Cristo. A nossa fé não move um carrinho de areia, imagine um monte, então é muito menor que um grão de mostarda. Essas pessoas, elas têm uma adoração com anjos, a adoração delas é super espiritual, é mega espiritual. Parece com algumas pessoas que nós conhecemos, não parece? Você deve ter pessoas na sua mente. Opa! Porque isso é muito comum, sempre foi muito comum. Pessoas que acham que tem um passaporte direto para o céu, e elas sentem toda hora, toda hora acontece alguma coisa. Ou é esquizofrenia ou é mentira, não é possível. Não é possível. Agora, elas também, além de uma super adoração, porque são super crentes humildes, elas se intrometem em coisas que ela não viu. Algumas traduções colocam em coisas que ela viu, em suas visões, outras que ela não viu, porque o texto recebido tem uma partícula grega de negação, o texto crítico não tem essa partícula grega. O fato é que as pessoas vão dizer o seguinte, olha, Deus me disse. Pô, aí acabou. Por que tu vai discutir com Deus? É assim que você manipula as pessoas. Ó, irmão, Deus me disse que tu tem que fazer aquilo. Se Deus falou, quem sou eu para dizer que não? Eu tenho que fazer. Porque quando eu falo, a Bíblia diz, qual o texto, pastor? Aí eu mostro o texto. Você pode falar, pastor, eu não concordo com essa interpretação. Por quê? Por causa disso. Aí a gente conversa. Não vem, pastor, eu não concordo. Por quê? Porque eu não concordo. Aí não, né? Pelo amor de Deus. Tem que mostrar na Bíblia, ó, a tua interpretação, pastor, está errada por causa disso. Beleza? Mas quando alguém fala, não, olha, você tem que fazer tal coisa, porque Deus me disse que tem que fazer. Ele está fazendo você perder a sua recompensa de liberdade em Cristo por coisas que ele não viu. E é tão comum. Deus está me dizendo nesse momento que você passou por uma crise, um problema nos últimos meses, e Deus está com você. Ah, sério? Quem foi que não? Só que olha o que ocorre. Ele está dizendo que Deus disse para ele. Mas se Deus não disse, o que essa pessoa é? Falso profeta. Isso é tão comum.
Isso é tão comum. A gente fez, há um tempo atrás aqui na igreja, um negócio de curso profissionalizante, que a gente cede espaço da igreja e o pessoal vem aqui. Aí tinha um casal de determinada igreja da região aqui, que eu não vou dizer qual é. Aí ele falou, quando é que é os cultos? Eu falei, tal data, tal data. Talvez um dia apareça, que bom, não sei o quê, conversamos, a gente também é evangélico. E vocês vão fazer o curso lá que eles estavam oferecendo? Não tinha nada a ver com a igreja o curso, negócio de profissão. Assim, eu não sei, a gente vai perguntar para o nosso pastor o que Deus quer que a gente faça. Aí o pastor ia orar, Deus ia falar com o pastor e faria. Quantas pessoas perderam casas, famílias, perderam tantas coisas, a sua liberdade? Porque Deus disse para alguém, e a pessoa tem uma visão, tem uma determinada denominação, que toda a sua teologia é baseada em visões como a senhora teve, que é supostamente uma profetisa. Os falsos mestres têm uma conexão direta, Deus fala com eles toda hora, eles têm sonhos toda hora, eles têm palavras fresquinhas toda hora acontece um milagre de cura na vida deles, o tempo todo, mas quando ficam doentes vão para o hospital, o tempo todo, mas são coisas não observáveis, é sempre o primo do vizinho de alguém que é amigo de não sei quem, porque é mentira, não viram, estão mentindo, são falsos mestres. Vamos abrir ali um texto que de fato alguém teve uma visão, 2 Coríntios capítulo 12. Como tem evangélicos sendo enganados por falsos mestres, legalistas e supercrentes. 2 Coríntios capítulo 12. Aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte, versículo 1, não é conveniente para mim, sem dúvida, gloriar-me, isto é, eu não devo fazer isso, mas vocês me obrigaram, porque tinha falsos apóstolos ali. Paulo fala, então vamos fazer uma competição de experiência. Então Paulo está fazendo isso. Os falsos apóstolos, os apóstolos mais excelentes que eles se mostravam, Paulo fala, são obreiros de Satanás. Paulo fala, então vamos fazer uma competição de experiência, eu não deveria fazer, mas eu vou fazer com vocês. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não posso dizer, ou se fora do corpo não posso dizer, Deus o sabe, o tal foi arrebatado aonde? Ao terceiro céu. Eu sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo eu não posso dizer, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras indescritíveis que ao homem não é lícito proferir. Do tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas, porque embora desejasse gloriar-me, eu não serei um tolo, porque direi a verdade, mas agora disto me abstenho, para que nenhum homem pense de mim acima do que vê em mim, ou que ouve de mim, e para que eu não me exaltasse acima da medida pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Paulo fala em terceira pessoa, depois ele fala em primeira, porque o homem que foi ao terceiro céu, quem era? Paulo. E ele fala, olha, mas eu não fico falando isso, para que vocês não pensem de mim acima do que eu sou. Não pensem de mim acima do que vocês veem em mim, do que veem eu falando. Agora, Paulo escreveu muitas cartas. 13, se você contar Hebreus, 14. Quantas vezes Paulo relatou essa experiência? Só nessa vez. Porque foi obrigado. O testemunho de Paulo de conversão, ele, em um período de 20 anos no livro de Atos, ele relatou 3 vezes. Só 3. Só 3. Paulo não ficava falando das suas experiências. Ele falou, eu fui no céu. Agora olha que incrível, ele não disse o que foi falado para ele. Hoje as pessoas vão no céu, vão no inferno, fazem um tour, né? E ficam falando. Outra, eu vi Michael Jackson no inferno, eu vi não sei o que no inferno, eu vi não sei quem lá no inferno, eu vi não sei quem lá no céu. Tem um livro chamado Divina Revelação do Inferno. Alguém já leu? Que bom. Eu já. Aí até a continuação, Divina Revelação do Céu. A mulher foi no céu, foi no inferno, e escreve um livro e fala tudo. E Paulo fala, olha, não é lícito eu falar para vocês. E sabe qual foi a consequência dessa revelação que Paulo teve? Paulo ficou com um espinho na carne, que até hoje se debate o que é, a vida inteira, para que ele não se exaltasse. O que nós podemos entender com isso então? Que não fique preso a pessoas que
dizem que tem revelação, e eu sou muito direto. Ah, pastor, mas tal revelação concorda com a Bíblia. Que bom, então eu não preciso dela, eu já tenho a Bíblia. Ah, mas se ela discordar da Bíblia, então não é de Deus. Ué, mas tal revelação, pastor, é bíblica. Que bom, eu já tenho, eu não preciso, eu já tenho a Bíblia. Mas tal revelação não concorda com a Bíblia, então é antibíblica. Por quê? Para eu não ficar preso a essas coisas. Ah, pastor, mas Deus pode falar, mas não falará doutrina. Doutrina é só nas Escrituras. Deus me disse agora que é obrigado todo mundo a usar azul. Você vai acreditar? Não. Não vai. É uma bobagem. Isso é uma doutrina. Deus falou comigo que eu tenho que melhorar em tal área. Aí é você com Deus, no seu coração. E avalie isso pelas Escrituras. Então, dito isso, a gente tem duas conclusões aqui sobre esses falsos mestres. O primeiro, eles não estão ligados a Cristo. Verso 19. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, tendo o alimento ministrado e unido pelas juntas e ligaduras, cresce em aumento de Deus. Eles não estão ligados à cabeça. Não tema os falsos mestres. Se você me questionar, você está pecando contra o Espírito Santo. Se você falar que essa manifestação não é de Deus, você está pecando contra o Espírito Santo. Aí vamos ao texto lá de Mateus, né? Mas olha a diferença, Jesus Cristo andou 3 anos e meio, curando, ressuscitando, andando sobre o mar, parando tempestade, os caras, é o demônio. Alguém fez isso? Alguém que a gente conhece faz essas coisas? O cara cai no chão, estribucha, faz um monte de coisa. Aí fala, se você falar que isso é de Deus, não é de Deus, porque a loucura de Deus é a sabedoria do homem, a sabedoria do homem é loucura para Deus. Tem nada a ver isso daí, não é para você ficar fazendo loucura o texto. Isso é uma forma de terrorismo espiritual. Mas o Paulo fala aqui na palavra de Deus, não estão ligados à cabeça, não tenha medo. Não tenha medo dessas pessoas. Certa feita alguém falou para Spurgeon, Senhor Spurgeon, Deus me disse que eu tenho que pregar na sua igreja. Spurgeon, poxa, que coisa boa, quando ele me avisar, você prega. Não falou, por que não falou comigo? Deus me disse isso da sua vida. Tá, então por que ele não falou? Eu sou o maior interessado, pede para ele falar comigo. Eu sou o maior interessado na minha vida. Pede para ele falar comigo. Simples. Então não estão ligados a Cristo. E segunda conclusão para encerrarmos, ali no verso 23, que tais coisas de fato mostram uma sabedoria na adoração, humildade e disciplina do corpo, mas não são de honra alguma, senão para a satisfação da carne. A expressão ali, sabedoria na adoração ou devoção voluntária, como está em Almeida, ela é etelotreskeia no grego. Significa religião autoimposta, religião inventada. É uma religião inventada. Essa adoração é inventada. É uma religião humana, inventada. Uma adoração autoimposta por quem? Por ela mesma. Não foi Deus que disse. Parece verdadeiro, mas não é. É uma religião humana, mentirosa. Deus me disse isso. A adoração tem que ser assim. Aí você entra no local, está todo mundo girando, está acontecendo um monte de coisa estranha. Isso é uma etelotreskeia, uma religião autoimposta. Se você não subir no monte, Deus não fala com você. A conexão lá é melhor. Vamos subir no Everest, que é melhor ainda então. Religião, pastor, vai pecar subir no monte? Não, não é. Mas é preciso? Não, também não. Talvez você queira se reunir em um local sozinho, lá com outra pessoa. Para orar, não tem nenhum problema. Uma vez me convidaram, era no seminário para subir no monte. Eu sou asmático. O monte era um monte de forquilinha lá. Lá faz frio de noite. Eu falei, não, por quê? Porque eu sou asmático. Eu prefiro orar no meu quarto para não ficar com asma. Aí eu não fui. Boa parte desse subiu ao monte, está todo mundo desviado. Todo mundo desviado. Religião autoimposta. Eles mentem, eles inventam a religião da cabeça deles. A nossa religião tem que se basear em quê? Na Bíblia. Então, dito isso, meus irmãos, não se deixe enganar por falsos mestres. Não se deixe enganar por pessoas mentirosas. Por pessoas que só querem tirar a liberdade que você tem em Cristo. Elas querem ser donas de vocês. Amém? Vamos ficar em pé e vamos cantar um hino.